Fala pessoal, tudo certo? Começando mais um vídeo aqui de fechamento da semana, né? Essa semana a gente teve muita volatilidade em nossas bolsas, tanto brasileiras quanto americanas, né? E alguns ativos pelo mundo também, tá? Então, a gente traz esse vídeo de fechamento da semana para explicar como foi o fechamento dos principais mercados e a gente começar a próxima semana já bem inteirado ali das principais notícias e índices do mundo, tá? Para quem não me conhece, sou Nabordo Lauro Souza Neto, sou consultor de valores imobiliários certificado pela CVM, especialista em investimentos pela Ambima e também sou sócio aqui e fundador da Nahu Multifamily Office, o escritório de investimentos, né? É um escritório de gestão patrimonial que a gente faz a gestão patrimonial para diversas famílias, tá? Então a gente não agrega só a parte do serviço financeiro, do serviço de investimentos, mas também com olhar sucessório e fiscal para os nossos clientes. Tem mais outros sócios que nos atendem nessa parte também e ajudamos vocês a construir, né? E levar esse legado patrimonial pela eternidade, digamos assim. Mas vamos logo para o fechamento do mercado. Como que fechou o mercado essa semana, né? O ouro, mais uma vez ali despontando. A gente teve um momento de queda na quinta-feira dele. Na sexta ele já voltou a subir. Então fechou a semana aqui com 2,34% positivo, valendo ali seus 4 mil dólares e 40 cents. Então, mais uma vez mostrando aí que o ouro é uma baita reserva de valor, né? Então a gente sabe que o ouro passa muito tempo sem ter muita oscilação. A gente vê um preço, né, tranquilo, vamos dizer assim, não é um preço que oscila tanto, mas nos últimos dois, um ano aí, o ouro subiu muito por conta do medo, né? O medo mundial para onde iriam os investimentos, o que que aconteceria com os investimentos. Então o ouro foi um papel que despontou muito aí, subiu 2,64% somente nessa semana. O dólar também, essa semana subiu e subiu bastante. O dólar fechou ali a semana com 3,43% positivo, batendo 5,52. Na quarta-feira fiz algumas ordens de câmbio ali a 5,30, 5,32. Então subiu 20 centavos ali em questão de 2 dias, tá? O Bitcoin passou a semana toda positivo, bateu ali os seus 120, 100 e quase 130 mil dólares, mas despencou também no fechamento do mercado. É claro que o Bitcoin não fecha, né? Então a gente consegue ver o preço do ativo agora no momento, só que lembrando que a gente pega o fechamento ali do dia, né? E fechou em 111.979 dólares com 40 centes, tendo uma queda ali na semana de 8,53%. Isso foi interessante porque a gente viu, depois do anúncio do Trump, que eu vou mostrar para vocês como próxima notícia, a gente viu uma queda brusca nas cotações do Bitcoin, que mostra ali que o Bitcoin é uma moeda que oscila muito dependendo de como estão as notícias mundiais, né? Então é uma moeda que tem muita volatilidade. E a gente teve um dado interessante que tanto o Ibovespa quanto o S&P 500 caíram 2,43% exatamente na semana, tá? Então a semana vinha sido positiva para todos os mercados, mas na sexta-feira acabou derretendo também o S&P 500 e a Nasdaq por conta dessa notícia do Trump de taxar a China, né? Os Estados Unidos taxarem a China. Então a gente já começa até com em relação a isso a notícia relevantes aqui que Trump anuncia tarifas adicionais de 100% a importações chinesas, né? Então a alíquota se soma aos 30% já em vigor e representa uma grande escala depois de meses de trégua comercial entre os países, tá? Isso muito por conta da negociação das terras raras, né? Que a China não quis seguir com os Estados Unidos. Então os Estados Unidos aplicaram uma tarifa adicional de 100% sobre as importações da China e vão impor controles de exportação sobre todos os softwares essenciais fabricados nos Estados Unidos a partir do dia 1º de novembro, ou antes, disse o presidente Donald Trump nesta sexta-feira. Então, depois de ele fazer esse anúncio, as bolsas mundiais despencaram, o Bitcoin despencou também e fechou ali a semana negativa, né? Outra notícia relevante é que o real tem o pior desempenho contra o dólar com retomada do temor fiscal, né? A divisa brasileira se descolou de perdas de países emergentes e voltou a ser negociada a 5,50, tá? Então o real teve o pior desempenho contra o dólar entre as principais moedas do planeta Terra, né? Nessa sexta-feira, dia 10, ressaltando o mau humor dos investidores com o cenário doméstico em meio ao temor com a piora da política fiscal do governo Lula aqui no Brasil, tá? Então quando a gente vai olhar o que está acontecendo aqui no Brasil, quarta-feira, o Brasil tinha certeza que ia conseguir, né? Ali a comissão mista que fez a MP do IOF, que teria um aumento na questão da tributação dos investimentos, né? Saindo de 15% na alíquota final da renda fixa, chegando a 18%. Um aumento também para o JCP, para ganho de capital e tudo mais. Continuando com a isenção da LCA e LCA, eles mandaram essa proposta, porém a Câmara dos Deputados acabou reprovando e não foi para frente, tá? Então isso já tem um temor fiscal ali, porque eles anunciaram também recentemente, os deputados aprovaram a isenção do imposto de renda para até 5 mil reais, só que o governo tem que buscar de outra fonte esse dinheiro e não está tendo outra fonte. Então eles têm que buscar e o temor fiscal aumenta bastante, tá?
Outra notícia importante aqui que eu vi recentemente que o Luciano Huck, né, o apresentador de televisão, tem interesse em um ativo do Banco Master, que é o Banco Will, tá? Então, de acordo com a apuração da Folha de São Paulo, o Luciano Huck ali teria demonstrado interesse no Will Bank, instituição que pertence ao Banco Master, né, controlado por Daniel Vorcaro. E para quem não está ligado no mercado financeiro recentemente, o Banco Master é um banco que começou a captar no mercado financeiro ativos ali pagando CDI mais 130% CDI, 125% CDI, IPCA mais 14, IPCA mais 15, enfim. E era um banco que estava captando dinheiro e agora está passando por problemas porque não consegue pagar a rentabilidade para os investidores. Então pode ser que o banco que venha a quebrar logo logo, né? E claro que o Daniel Vocaro, né, o Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master, ele busca vender os ativos ali do Banco Master, porém ele tentou a venda para o BRB, que é o Banco Regional de Brasília, só que o próprio Banco Central negou a compra ali do BRB do Banco Master, tá? Claro que tem muito lobby envolvido nisso, mas não foi aprovado. Então o jornal Folha de São Paulo, né, a notícia aqui da Folha de São Paulo, lembra que o Will Bank é um dos patrocinadores do Domingão com o Hulk, com o quadro Will e Limpíadas, né, previsto para estrear no próximo domingo, dia 12, e a competição vai premiar o vencedor com 1 bilhão em barras de ouro. Segundo a Folha, as conversas entre o Master e o Grupo Hulk ainda estão em estágio inicial. Então a gente vê aqui que possivelmente pode ser que tenha uma compra de um banco pelo Luciano Huck, que tenta tirar um ativo ali do Banco Master que vai ser bom para o Banco Master, que tira um pouco do risco, né? Mas lembrando que a gente não indica que a gente investir em COI, em CRI, CRA e o Banco Master também nesses produtos, né? Que a gente vê no mercado financeiro pagando altas rentabilidades. Quando eu olho para um banco médio pagando 110, 115% CDI e um outro banco pagando 130, tu tem que ter um olhar mais atento, né? Então, passei aqui pelas principais notícias que eu achei relevante para passar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. O vídeo de fechamento semanal é um vídeo mais curto, mas eu busco trazer umas notícias importantes e também o fechamento da semana. E até o próximo vídeo.